Graça e paz aos nossos nobres pastores do nosso querido compai. Passando aqui apenas para dar aquela ajustada sobre um dos temas que nós vamos pautar, né, que já está pautado para a nossa reunião próxima no dia 29, na igreja pastoreada pelo apóstolo Paulo César. Nós, no dia 22 de maio e no dia 5/6 e também no dia 22/6, publicamos nos nossos canais de costume, no WhatsApp e também no outro canal do WhatsApp do Aviso, né, o Aviso Oficial, aquele canal onde só os administradores projetam, colocam os seus anúncios, a nossa resolução, a nossa resolução de número 1 de 2024, que dispõe sobre a organização da eleição da segunda vice-presidência, né, o segundo vice-presidente, e de 2 cargos para suplentes da diretoria do Conselho de Pastores. Isso está devidamente previsto no nosso estatuto. Bom, a nossa resolução, ela diz basicamente assim, eu vou fazer apenas uma leitura, mas os irmãos já têm conhecimento, isso já foi publicado, inclusive o pastor Miqueias no dia falou sobre essa questão. Está tudo lá nos nossos canais de costume. Então nós criamos a resolução número 1, que diz: considerando a necessidade de organização da eleição da diretoria, do COMPAI, Conselho de Pastores de Itaperuna, considerando o que dispõe o artigo 13, que prevê o cargo de segundo vice-presidente, combinado com o artigo 16, parágrafo único, que prevê a existência de 2 suplentes aos cargos da diretoria, naquele que vagar, resolve. Então, está aqui toda a organização de como será feita a nossa eleição e como vai pautar esse caminho. Resolve, primeiro, elaborar uma lista de pastores membros efetivos do COMPAI, habilitados a participarem plenamente, votar e ser votado, da eleição supramencionada após uma triagem. Após uma triagem. A eleição a que se refere esta resolução acontecerá no dia 29/7, na igreja Comunidade Evangélica nessa cidade. Bom, pois bem, no artigo 1º já fala tudo aqui o que nós precisamos, e como já é de costume, na última eleição nós fizemos a triagem, já postei essa listagem, né, e para que houvesse prazo hábil para impugnação, que fosse. E o local está aqui. Vamos para o artigo 2. O voto será estritamente de forma presencial, não sendo admitido outra forma, ou seja, não será possível nenhuma outra forma senão a presencial. Artigo 3º, que no momento da eleição aos cargos supramencionados, que se refere ao segundo vice-presidente e os 2 suplentes, haverá conferência de pastores presentes, habilitado a votar e serem votado, e assinatura de presença no livro próprio. Isso aqui, amados, já está previsto no Estatuto. O Estatuto fala de proporcionalidade, né, equidade entre as representações das igrejas, né, algumas igrejas têm 10, 15, digamos, pastores, então não são todos os pastores. Se houver candidato daquela igreja representada, somente 2 pastores poderão votar, previsto lá no nosso Estatuto. E isso de uma forma mais assegurada, faremos isso no regimento interno. Mas, de qualquer forma, na última eleição nós tivemos esse cuidado, né, da proporcionalidade e representatividade. Parágrafo 3º, que no momento da eleição aos cargos supramencionados, segundo vice-presidente e os 2 suplentes, haverá a conferência de pastores, já li o 3º, né? Vamos para o 4º. Publicar no dia 24/6 a lista referida no artigo 1º, abrindo prazo para recurso impreterivelmente até o dia 24. Então, até o dia 24/7, hoje é 23, até amanhã, caberá alguma impugnação com relação a esse momento, né? Já publicamos no dia, como eu disse, no dia 22 de maio, no dia 5/6 e no dia 26/6. Não precisava de tanta publicação assim, mas eu fiz questão de publicitar isso. Artigo 5º, que será anulado o voto para os respectivos cargos em que figurarem na cédula qualquer outro nome diferente dos candidatos apresentados no momento da referida eleição, segundo vice-presidente e 2 suplentes. Eu estou sempre repetindo os cargos para os irmãos entenderem. Então, o que é isso aqui? Anulado será se você colocar um outro nome, que não aquele que se apresentar lá no momento, né? Nós não temos essa previsão de saber quem é o candidato,
E o candidato fica livre, se quiser também colocar, eu vou concorrer, desde já nos nossos canais de contato aí, de WhatsApp, pode, sem problema algum. E no dia também é só se apresentar, eu sou candidato, vamos abrir a colocação dele, vai ter um relatório, uma aprovação de todos, e o nome dele vai concorrer e nós vamos abrir a eleição para votação e a votação, consequentemente, a apuração e declarar o vencedor. Então, se tiver um outro nome, que não aquele ou aqueles que se apresentarem ali, o voto é nulo. Artigo 6º. Suspender os pastores que de forma contínua há mais de 6 meses têm se ausentado das reuniões do plenário do COMPAI, estando, portanto, impedidos de votar e serem votados. Também é uma resolução que nós já tomamos na última eleição. Pastores que estão afastados há mais de 6 meses, que não comparecem nos plenários do COMPAI, obviamente, né, irmãos? Como é que ele vai votar e ser votado se o afastamento já diz muito sobre, vamos dizer assim, a interação dele com o Conselho? Isso é o artigo 6º. Isso é um assunto que breve nós vamos trazer também novamente para ajustar mais essa questão do afastamento do conselheiro, e esse artigo 6 prevê esse impedimento. Artigo 7º. Os candidatos deverão apresentar até a próxima reunião subsequente à eleição a comprovação de nada consta, criminal, SPC e Serasa. Aqui é assim, a diretoria ela tem que privar para essas questões. Então, se o candidato for eleito, ou se ele está, como eu fiz, lembra? Eu fui candidato, mas já levei o nada consta. Se eu perdesse, tudo bem. Nada consta, eu pagaria consulta e acabou, nenhum outro prejuízo mais, né? Se eu ganhasse, já estava ali, entreguei na mão do secretário, meu nada consta civil, criminal e Serasa, enfim. E o candidato tem esse tempo para apresentar, até porque ele não sabe se ele vai ganhar ou não. Então, os candidatos deverão apresentar até... mas e se o candidato ganhar e não está dentro? Ele corre o risco de não ser empossado. E a gente abre a eleição. Irmão, isso aí é comum, é normal isso acontecer. Mas seria de bom alvitre ele levar já de uma vez, porque ele é candidato e ele ganhando, ele já está ali e já vai ser anunciado como ganhador. E o ganhador, então, vai ser, obviamente, o mais votado. Vamos lá. Artigo 7, ou 7º, né? Os candidatos deverão apresentar, já li, o 8º e último esta resolução será publicada através do nosso canal de WhatsApp, no Instagram, como de costume, os membros do COMPAI entre nós. Isso aí já foi publicitado. Então, amados, veja bem, a partir dessa votação, a gente organiza toda a diretoria do COMPAI. E ato contínuo, nós vamos registrar o nosso estatuto. E depois, ato contínuo, vamos discutir o nosso regimento interno, que traz todas as nuances, todos os detalhes possíveis para outros assuntos mais. Mas o plenário, ele tem a soberania de resolver qualquer outro assunto. Eu já disse isso, está previsto no estatuto. Qualquer outro assunto que não verse nem no estatuto e nem no regimento interno. Qualquer outro assunto, porque é impossível de um estatuto ou um regimento interno prever todas as coisas. E aí cabe os considerandos e as resoluções que o próprio plenário vai discutir e aprovar. Amém? Fica assim, então, no dia 29, às 19h30, estaremos lá na Igreja do Apóstolo Paulo para resolver essas questões. Precisamos urgente resolver essas questões, o pessoal está contribuindo aí, a tesouraria, eu gostaria até que cada comissão fizesse um pequeno relatório. Nós temos aí o nosso Conselho Fiscal, que poderia fazer um relatório, deve fazer um relatório, uma apresentação. Se for o caso, colocar isso num papel, não precisa ser muita coisa, e entregar à secretaria, o secretário, né? A comissão de ética também deve fazer um relatório. Pastor, mas relatar o quê? A comissão, ela tem essa certa autonomia e ela tem muita coisa para relatar. E a tesouraria também. Então, até lá, no dia 29, querendo Deus, às 19h30, Deus abençoe a sua vida, sua saúde, sua família e seu ministério. Graça e paz a todos.